Olá pessoal, hoje quero falar especialmente para os alunos e os pais dos alunos aqui da Casa Baldassi Ateliê, tudo bem? Eu vou explicar hoje um pouco sobre a evolução das nossas aulas e o contexto onde elas estão inseridas, né? Então aqui atrás de mim nós temos aí uma galeria de artistas, que é onde a gente tira a inspiração para nossas aulas. Então eu vou explicar nesse vídeo um breve tópicos assim, bem rapidinho, o que eles estão fazendo, né, e o que eles estão aproveitando de teoria e de prática também desse nosso curso. Lá no início do ano nós estudamos Leonardo da Vinci e depois demos uma pausa em nossos estudos por causa dessa situação do Covid, né? Mas retornamos com um pintor muito legal que foi o Van Gogh, né? Nós tivemos contato então com a arte dele e nos inspiramos com ele a fazer as atividades. Mais ou menos a gente separa sempre umas 3 atividades por artista a ser estudado. Então o primeiro Van Gogh, nós pegamos os autorretratos, que são muito famosos, né, dele. Ele é uma pessoa que produziu muitos autorretratos, para contar um pouquinho da história dele. Então nossa primeira atividade foi fazer um dos autorretratos dele, né, dar um colorido especial e contando um fator muito interessante, que ele naquela época não era diagnosticado, mas ele tinha alguns transtornos que hoje se tem investigações, né, que poderia ser o transtorno bipolar, onde ele mudava de humor. Então esse nosso retrato aqui a gente consegue deixar com outros humores, né? Então é muito interessante assim, outras feições. Para estudar um pouquinho sobre a vida dele, né? Então foi muito interessante trabalhar, os alunos adoraram, foi bem produtivo. A segunda atividade sobre Van Gogh, nós estudamos então as pinceladas dele no quadro. Em todos os quadros, na verdade, né, ele trabalha uma pincelada um pouco diferente do que é habitual a encontrar nos artistas. Então essa questão da pincelada, surgiu a ideia de a gente fazer também um estudo de tela da Noite Estrelada. E a gente conseguiu produzir então alguns trabalhos artísticos muito legais. Então todos os alunos aí puderam aproveitar. E na nossa terceira e última atividade do Van Gogh, nós aproveitamos a questão das flores, né? O Van Gogh era um pintor que ele deu vida a diversos tipos. Dentre eles, os mais aclamados são os girassóis, né? Mas ficaram a cargo dos alunos escolher os tipos de flores para a produção. Então eles tiveram aí diversas flores para escolher e para produzir também os seus desenhos, os seus estudos, né? Então foi muito interessante, eles puderam criar em cima dessa técnica assim, né, de tentar explorar um pouquinho mais o universo das flores e seus coloridos, né? Ficou muito interessante. O Van Gogh é uma pessoa, né, que ele teve uma vida, se a gente for pensar, relativamente curta, mas muito produtiva. Seus últimos anos de vida foram os mais produtivos. Ele pintou mais de 860 pinturas, né? No seu último ano foi o mais produtivo, né? O último ano de vida, né? E também, né, se a gente for pensar no contexto do Van Gogh, ele trabalhava muito essa questão de até eu vou botar um chapéu de palha assim, né, por causa que ele trabalhava muito com paisagens e também para pintar, às vezes ele colocava velas em cima do chapéu. Por quê? Para pintar noturno, viveu num período onde não tinha luz elétrica, né? Então ele tinha que lidar com velas, lampiões e etc. Tá? Então foi muito legal essa questão estudada sobre o Van Gogh. Depois nós passamos para o Vic Muniz, que Vic Muniz é um importantíssimo brasileiro, né? Um artista importantíssimo. Ele era nascido em São Paulo e era novo, contemporâneo, né? Nos dias atuais a gente não tem muito contato às vezes com arte contemporânea, porque nos falta pesquisa ou oportunidades também, né?
E o Vic Muniz é um importante pintor que nós temos aqui no Brasil, né? E ele não está mais morando no Brasil, ele está nos Estados Unidos agora, mas ele tem uma produção muito belíssima, né? E é importante ressaltar que ele é brasileiro e que a gente costuma estudar mais os artistas mais antigos, né? Viveram muitos tempos atrás, que eram falecidos, e esse não, né? Nós temos ele vivo, ainda em produção, né? Então, para estudos do Vic Muniz, nós primeiro trabalhamos com a questão da materialidade dele. Ele trabalha com materiais diversos e, digamos assim, entre aspas, estranhos à pintura, né? Não trabalha quase com... não é material tinta, não é material lápis, né? Ele usa materiais diferentes. Então, a primeira atividade que nós fizemos foi desenhar com açúcar. Foi muito interessante, né? A gente teve a oportunidade de desenhar com açúcar. Depois eu estou colocando aqui na sequência, vocês podem conferir algumas imagens, né, dos alunos trabalhando com açúcar. E é para produzir justamente algo diferente, né? Mostrar para os alunos que não é só com lápis e com tinta que a gente pode produzir essa arte. E o Vic Muniz nos fala isso, né? O Vic Muniz está aqui do ladinho na nossa galeria de artistas. E também, né, na segunda atividade sobre o Vic Muniz, nós temos uma produção dele muito legal, que é com revistas. Então, aqui ele até reproduziu uma obra do Van Gogh, né, com pedaços de revista, recortes e folhinhas rasgadas, né, que ele separou por cores para a produção. Então, desta obra, né, que ele expõe em grandes formatos nos museus, né? Então a gente descaracteriza a revista em si, mas você consegue ainda notar que tem revistas, né, que é feito de revistas, e é muito interessante. Então, para isso nós agregamos, além do Vic Muniz nesta atividade, o Andy Warhol. O Andy Warhol tem uma produção que é bem colorida, né? Bem colorida, e nos traz ícones da atualidade. Por exemplo, aqui era na época que o Andy Warhol, né, trabalhava, então é o Mickey. Mas nós escolhemos nossos ícones da atualidade, que então eles puderam também deixar do jeitinho deles, né? Aqui uma turma trabalhou com um emoji, né? Escolheram um emoji fazendo aniversário, e está aí, né? Ele feito. Esse aqui é um trabalho de um aluno. Bem interessante. E aí nós vamos fazer o seguinte: como os alunos estão separados de 4 por horário, nós vamos deixar do jeitinho do Andy Warhol. Então vou colocar aí no vídeo também um pouquinho da produção, que vai ficar com esta cara aqui, né? Então nós ocupamos o Vic Muniz e o Andy Warhol numa mesma atividade. E a nossa terceira atividade do Vic Muniz vai ser um trabalho muito interessante. Está sendo, até algumas turmas já iniciaram, que é fazer uma moldura inicialmente, né? Uma moldura de papel. Então eu ensino eles até a fazer a moldura de papel, isso que é uma moldura de papel, né? Nós temos 1,5 cm aqui. E depois o trabalho com camadas. Vic Muniz, em muitos dos trabalhos dele, também trabalha com camadas. Os alunos vão poder escolher algumas temáticas, né? A turma vai escolhendo as temáticas e a gente vai trabalhando em cima, tá? Então, são esses dois artistas que a gente estava trabalhando, então, para os pais, né, conhecerem um pouquinho do contexto e também para os alunos, né, lembrarem depois. Então, vai esse videozinho. A última coisa que eu quero ressaltar, então, nesse vídeo, né, é que nós temos uma pesquisa a ser feita. Até mandei para eles um bilhetinho, né? Que pesquisa é essa? Na verdade, para este ano, a pintura em tela vai ficar livre, então, né? Vai ficar a cargo dos estudantes escolher a sua temática, o seu projeto a ser pintado na tela. É como eu falei para eles, a tela é um pouquinho diferente dos trabalhos em papel. Os trabalhos em papel, às vezes a gente bota na gaveta, né? A gente guarda eles com carinho, mas a tela é algo que vai ficar exposto, que vai ganhar uma certa visibilidade maior. Então é preciso que esse projeto seja bem pensado, né? Então, para as dicas, né, que seguem a gente deve pensar bem em algo
que gostaria de pintar, então nessa tela. Depois pensar por que eu vou pintar isso, né? Se é alguma coisa que é muito momentânea, talvez tenha que ser pensado, né? Por exemplo, eu gosto muito de um personagem hoje. Será que amanhã você vai gostar desse personagem para deixar ele pendurado na parede? Sabemos que a tela dura muito tempo, né? Então, vocês vão estar com bastante idade e a tela ainda vai estar lá. Então, vamos pensar numa coisa que seja legal, que você goste há muito tempo, que seja bacana, né? Depois, que estilo eu vou pintar? Porque eu posso escolher, vou pintar o Mickey, eu posso pintar o Mickey realista, o Mickey em quadrinhos, eu posso criar um Mickey diferente, né? Eu posso pincelar o Mickey que nem o Van Gogh fazia, completamente com pinceladas, então eu posso criar em cima. Então devo pensar nesse estilo de pintura que eu quero para a minha tela também, né? E também eu posso encontrar alguma referência, né, na internet. Por exemplo, eu quero pintar um personagem ou uma paisagem e eu preciso ter alguma coisa para me olhar, né? Isso se chama referência. E nessa referência a gente vai cuidar para não fazer completamente igual como está lá na imagem da internet. A gente vai criar por cima dela para que o nosso trabalho seja único, seja diferenciado, né? Seja criativo. Então, tudo isso faz parte da tela que a gente vai aproveitar esse ano, né? Para desbravar aí, né? Então, é muito importante. Nós ainda temos algumas aulinhas antes da tela, então vão pensando no que vocês vão fazer de projeto para a tela de vocês. Nós vamos pintar com tinta acrílica, nos cavaletes, né? Vai ser uma experiência muito interessante. Para quem já passou, sabe um pouquinho, né, do que o professor está falando. Para quem começou esse ano ainda não fez nenhuma tela, então vai estar aí a oportunidade, tá? Quero mandar um grande abraço para todo mundo, para os pais, para os alunos, para os avós, para quem cuida de vocês, e desejar que esse período aí que a gente está vivendo que melhore, que passe logo, né? Para que a gente possa voltar a fazer umas atividades mais em conjunto, umas atividades mais em grupo, que a gente possa ter contato, né? Que a gente ultimamente tem feito umas atividades mais para a gente dialogar, né? Para a gente ficar um pouquinho mais distanciado do que realmente a gente gostaria, né? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abração!